E aí pessoal, meu nome é Gustavo Soares e eu criei esse canal aqui para ele ser o nosso espaço para a gente conversar sobre dinheiro sem vergonha. Se você está a fim de melhorar sua vida financeira, quer pegar um exemplo próximo que possa te ajudar nesse caminho, vem comigo. Eu vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória. Eu sei que a estrada ainda é longa que eu preciso percorrer, mas eu te garanto que com conhecimento e persistência você consegue criar o futuro que você quiser. Firma o corpo, vem comigo que a gente vai direto pro vídeo. Bem pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Soares e eu criei esse canal aqui para a gente poder conversar sobre dinheiro bem à vontade. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem por que eu criei esse canal e por que eu quero que você também consiga tomar conta do seu dinheiro. Eu sou de Viçosa, terra do doce de leite, e desde pequeno eu fui muito pão duro, só que do mesmo jeito que eu era pão duro, eu sempre gostei de coisa boa. Então eu sempre quis ter as minhas coisas, eu sempre gostei de viajar e tudo, então eu não entendia como é que eu ia conseguir mesclar esses dois universos. O do pão-durismo, como o pessoal chama, e o desejo de querer ter as minhas coisas, porque não tem absolutamente nada de errado em você querer ter seus sonhos, realizar seus sonhos, aliás, e querer ter suas coisas, e ser mais econômico, ter um padrão de vida mais simples, não existe absolutamente problema nenhum com isso. E aí eu cresci nessa perspectiva. Na minha adolescência nunca tive oportunidade de conversar sobre dinheiro dentro de casa assim de uma forma como a gente vê que as pessoas conversam hoje, que é extremamente bacana e interessante. Na escola também nunca teve muita coisa voltada para a educação financeira. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu não tinha absolutamente noção nenhuma de investimento e vivia cada dia como se fosse o último. Comecei a trabalhar, eu morava na capital, em Belo Horizonte, e durante os 7 anos que eu trabalhei lá em BH, eu não consegui juntar absolutamente nenhum real. Eu tinha para mim que, se sobrasse dinheiro no final do mês, eu faria um investimento em poupança ou alguma coisa parecida. Só que nunca sobrava, porque eu nunca me dei prioridade. E aí, a partir do momento que eu entendi que a primeira conta e a prioridade teria que ser para o meu boleto, o boleto do meu eu presente, do meu eu futuro, tudo mudou. Então, como eu disse, comecei a trabalhar em Belo Horizonte, trabalhei lá até 2014, sem conseguir juntar absolutamente nada. Resolvi empreender, me mudando para a cidade de Sete Lagoas. E aí, na minha cabecinha genial naquela época, o meu planejamento só tinha uma condição: dar certo. Só que não é assim que as coisas funcionam. Então eu empreendi, abri um espaço aqui na cidade com um projeto pessoal que eu tinha, que era... O projeto é super legal, mas da forma como eu planejei e executei foi mal planejado e executado. E com isso, além de eu nunca ter conseguido juntar nenhum dinheiro, eu quebrei. Então em 2015 eu não tinha absolutamente nenhum real na mão. E ainda tinha uma dívida com o banco de 17 mil reais, que eu não tinha como pagar porque eu estava desempregado, eu trabalhava em cargo comissionado no estado, então não tinha seguro-desemprego, não tinha absolutamente nada. E não tinha nenhuma fonte de renda, então eu estava com essa dívida com o banco e em 2015, esse projeto eu iniciei no finalzinho de 2014 e fiquei com ele pouquíssimo tempo, poucos meses, justamente porque eu vi que poderia dar um problema muito maior e antes que virasse um grande problema, eu já encerrei ele. Ficou um aprendizado espetacular, conheci pessoas maravilhosas, mas como negócio, ficou realmente uma lição, um aprendizado. E aí, em 2015, eu comecei a trabalhar coincidentemente no mercado financeiro e me coloquei um propósito, um desafio, uma meta única de vida, que era liquidar essa dívida com o banco. Eu estava extremamente incomodado com aquilo, me fez muito mal e eu precisava mudar isso. Então, em 2015 eu comecei a trabalhar e quitei essa dívida com 12 meses. Era a única coisa que eu queria fazer. Meu salário não era alto. Meu salário, se eu não me engano, na época era coisa de R$ 1.600, mais um ticket que eu recebia. E mais ou menos metade da minha renda ia para pagar a parcela desse empréstimo, porque eu realmente queria ficar livre dele o mais rápido possível. Fiquei, mas ainda continuei naquele ciclo que eu acredito que muitos de vocês ainda ficam, que é a questão de pagar a conta. A gente recebe o salário, paga a conta e recebe o salário e não consegue sair disso. Parece que é uma coisa impossível, né?
E aí em 2017 eu fiz uma viagem para a casa do meu irmão e a gente teve uma conversa muito legal sobre essa questão de dinheiro, investimento, qual que é a melhor coisa para se fazer, como é que eu consigo mudar de vida. Foi um questionamento que eu fiz com meu irmão. E aí o meu irmão me deu um clique assim, sabe? Minha vida mudou a partir desse dia que nós conversamos. Ele me sugeriu algumas coisas e aí no mesmo dia eu já comecei a procurar informação e muito mais do que procurar informação, eu já comecei a aplicar a informação. Então, em outubro de 2017, eu fiz o meu primeiro investimento num valor de R$100 no Tesouro Direto. Era um assunto que estava bem alto na vida, as informações que eu procurei, a maioria delas, até por eu ser também bastante conservador e tudo, voltavam muito para essa questão do tesouro. Então, assim, e para mim, investir era uma coisa muito distante, precisava de muito dinheiro, até que eu descobri que é super seguro, super tranquilo e um preço super razoável para começar a investir, que era o valor de R$100, que é o que eu tinha, que é o que eu podia fazer na época. E aí eu comecei, porque o grande segredo é esse, você começar. Você é capaz de cuidar do seu dinheiro. É isso que eu quero que as pessoas entendam. A partir de então, a partir daquele primeiro R$100, eu comecei a estudar e colocar em prática tudo que eu via que era compatível comigo. No início eu fui aprendendo algumas coisas, tentei entrar no mercado de renda variável numa hora que não era para o meu perfil estar preparado para aquilo, mas tudo foi servindo de aprendizado. E aí, hoje, em tempos de pandemia, começando em 2017, de lá para cá, eu já fui demitido de 2 empregos, mas as escolhas que eu tenho feito e o caminho que eu tenho seguido de saber investir, planejar meu futuro, fazer minhas escolhas, me fizeram ter condição e segurança de estar passando por esse tempo de pandemia hoje sem nenhum tipo de trabalho formal e tendo que me ajustar. Eu acredito que todos estejam passando por algum tipo de adaptação, com uma tranquilidade que fez todo sentido para mim, tudo que eu abri mão, tudo que eu deixei de fazer naquele dia, naquela hora, justamente porque eu venho planejando ter um presente mais confortável e um futuro melhor. Eu espero que aqui no canal eu consiga ajudar muitos de vocês a entenderem que vocês são capazes de construir a história que vocês quiserem. Conto com a ajuda de todos para a gente poder construir uma comunidade aqui super bacana. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu bom aqui para mim, para eu poder saber que está tudo dando certo. E encaminha para alguém que você goste, que seja uma pessoa que esteja realmente afim, que seja determinada a mudar e melhorar a vida financeira dela, certo? Grande abraço, sucesso para todos vocês e contem comigo para o que vocês precisarem.